Enquanto o irmão está ajeitando ali a câmera. Eu convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 6, os versículos 19 e 20. Gostaria de saudar a nossa visitante. Como é que é seu nome? Loide. Ah, Lorentina. Seja bem-vinda. Ah, Florentina. Seja bem-vinda, Florentina. Podemos a gente chamar de Flor mesmo, né? Com certeza, né? Seja bem-vinda. Também saúdo a todos que estão conosco, nem sempre vêm, mas é um prazer muito grande poder estarmos celebrando esse culto que é para Deus, né? Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 6, são 2 versículos apenas. Um deles, a metade, todo mundo sabe de cor, né? Mas eu não gosto de tirar do contexto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque foste comprados por um preço. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Você já ouviu uma frase assim, todo homem tem seu preço? Já ouviram essa frase? Pois é, esse texto bíblico aqui confirma. Você foi comprado por um preço. Então, realmente, nós temos um preço, é verdade. Junto com esse preço, nos traz responsabilidade. Fostes comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Na década de 90, eu dei aula durante quase 10 anos numa universidade aqui no Vale do Paraíba, e um dia um aluno me procurou e me fez uma pergunta. Eu não sei se foi a pergunta errada para a pessoa certa ou se foi a pergunta certa para a pessoa errada. Mas ele perguntou o seguinte: professor, quanto custa o diploma? Eu não deixei a bola quicar. 5 anos de estudo. Quanto custa o diploma? 5 anos de estudo. E você ganha o diploma. O que significa isso? Nem todo preço é pago em dinheiro. Ele queria saber quanto que ele podia pagar pelo diploma. Ele teria que pagar, mas não em dinheiro. Ele teria que pagar em tempo, em dedicação. 5 anos de estudo custaria o diploma, e não um preço em reais. Essa realidade, ela está bem presente no nosso dia a dia. Nem tudo é pago em dinheiro, mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço, e não apenas as pessoas. Tudo tem um preço, só que esse preço não é pago em dinheiro. Todos os dias, desde que a gente acorda, nós estamos negociando coisas através do seu preço, do seu valor. Desde coisas simples. Eu decido se eu vou levar um casaco e correr o risco de passar frio, ou não. Ah, mas é incômodo levar. Eu vou levar um guarda-chuva. Mas e se chover? Eu vou pagar o preço do incômodo de levar o guarda-chuva ou não, e de chover em cima de você ou não. O preço de ter que estudar ou não. Eu lembrei, eu estava preparando essa mensagem, eu estava no pré-vestibular, eu fui visitar a escola onde eu tinha feito 2º grau, e eu vi 2 adolescentes, na época, talvez um ano mais novo do que eu, estavam conversando. O que você vai escolher? Era a época de escolha, né? Eu quero escolher onde não tiver matemática. Então, eu quero escolher onde não tiver, mas não quero estudar. Eu quero escolher o curso mais fácil, eu quero um curso de 4 anos, 5 é muito. Eu quero Qual era o critério, qual era o preço? A facilidade. E eu aprendi, eu ensinava isso aos meus alunos assim, a facilidade é o caminho da mediocridade. Você quer sempre as coisas mais fáceis, você vai ser medíocre. Porque as coisas boas, as que realmente têm valor, elas têm um preço. E você não está disposto a pagar esse preço.
Vou contar uma ilustraçãozinha, essa é curiosa. A minha avó, para quem não sabe, era nordestina. E ela contava umas ilustrações que os padres da época contavam para ensinar as crianças. Eu conheço algumas, vou contar uma. A história que Jesus, é uma história, tá? Isso é uma ilustração, e nessas histórias sempre Pedro é o vilão. Coitado, né? E Jesus, ele estava com os discípulos, apóstolos, e ele estava pronto para atravessar um deserto. Então ele chama os apóstolos e diz o seguinte: olha, eu quero que cada um carregue uma pedra para essa viagem que nós vamos fazer. E seguiu. Os apóstolos, assim, carregar uma pedra? Bom, Jesus mandou, e todos queriam agradar o mestre, cada um pegou a pedra mais pesada que podia carregar, uma pôs no ombro, outra pôs uma pedra na cabeça, e saiu carregando a pedra. O Pedro, que era o espertalhão da história, né? Se Jesus não disse que tamanho de pedra, nem disse para quê, pegou uma pedrinha e pôs no bolso. E saiu feliz e pimpão da vida, enquanto todo mundo estava no sol, carregando uma pedra enorme no deserto, e ele lá, tranquilo, com a pedrinha no bolso, caminharam, até que todo mundo já desmaiando, eles chegam num oásis, se juntam, caem no chão, já sufocados de peso da pedra, e o Pedro lá tranquilo, com a pedrinha no bolso. Jesus se reúne com os apóstolos assim: vamos orar. E oram. E todas as pedras se transformam em pães. E o Pedro ficou com uma broazinha desse tamanhozinho assim, ó, porque ele não quis pagar o preço. Enquanto cada um tinha um pão enorme para a sua refeição, ele tinha uma broazinha, porque ele não quis pagar o preço. Carregaram a pedra no sol quente. Nós não queremos pagar o preço. Dizemos que temos preço, não queremos pagá-lo. Mas o texto que nós lemos diz que nós fomos comprados por um preço. Qual é o seu preço? Essa é que é a pergunta que importa. Qual é o seu preço? Tem gente que se vende por dinheiro. Tem gente que se vende por reconhecimento, por um simples elogio. Tem gente que se vende pela fama. Tem gente que se vende pelo conforto. Onde ficam as suas convicções? Eu estava pensando, tem gente que vive o OLX da vida. Sabe o que é o OLX, né? É um site onde você coloca as coisas de pechincha. Eu recentemente andei vendendo algumas coisas no OLX e eu descobri que tem um monte de gente que fica online o tempo todo para ver se tem pechincha. A comprar as coisas barato para depois revender, claro, né? Tem gente que se vende como pechincha. Quanto vale a sua vida? Não vale nada. Onde ficam as suas convicções? Não deixe que a tentação vença a sua convicção. Se você acha que realmente alguma coisa vale a pena, pague o preço. O que Jesus disse sobre isso? Tem um texto muito importante, da qual eu já preguei várias vezes, em Mateus 16, 26. Ele diz o seguinte: por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Que dará o homem em recompensa da sua alma, ou em troca da sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que tenhamos de valor? A nossa alma. E nós estamos trocando ela por um preço barato, o OLX espiritual. Talvez você diga: mas isso é uma questão de opinião. Realmente, eu gostaria que vocês guardem uma frase. É sempre assim bom de a gente guardar umas frases. Não guardem só a história do pão e lá do Pedro que carrega a pedra e vira uma broinha, não. Conceitos éticos, eles não são palpáveis, mas as suas consequências são reais. Isso é uma frase importante. Os conceitos éticos, o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve, você fala: é uma opinião sua, eu faço o que eu quiser, eu faço o que é bom para mim, isso aí pode ser que não seja palpável, mas a consequência é, porque elas vão aparecer, e vão aparecer de forma bem real, bem real. Mas, puxa vida, mas eu não achava que era assim. Você não achava porque os conceitos éticos, eles não são palpáveis, mas as consequências são. As consequências são. Eu estava ouvindo na internet, no jornal
que eu recebo sempre por zap, do historiador Marco Antônio Villa. Ele disse uma coisa muito interessante sobre corrupção, porque estava sendo discutido assim, a pobreza gera corrupção. Eu disse, isso é mentira, é o contrário, a corrupção gera pobreza. Não é a pobreza que gera, o sujeito é pobre e por isso ele fica corrupto, é o contrário, é porque ele é corrupto que ele se torna pobre. E ele diz, os países que são pobres, eles são pobres porque eles são países corruptos. E eles já eram corruptos, por isso que nunca deixaram de ser pobres. A corrupção leva à pobreza, e não o contrário. Então, é a ética que leva às consequências reais. Eu não tenho ética, eu sou corrupto, então eu vou sofrer as consequências disso de forma bem real. O que eu quero chegar? Eu quero chegar a um texto que tem num filme, na verdade é uma novela muito famosa, Les Misérables, de Victor Hugo. Já tem 2 filmes falando sobre isso, Os Miseráveis. É a história de um homem chamado Jean Valjean. Ele é um pequeno criminoso que tinha sido condenado numa pena que seria muito desproporcional ao que ele tinha feito, e ele era marcado, né? Todas as pessoas que tinham sido condenadas ficavam marcadas pela sociedade. E ele não encontrava emprego, ele procura refúgio numa igreja, e ele é tentado porque os castiçais eram de prata, eram de ouro, e ele rouba os castiçais, e quando ele está roubando os castiçais, o padre aparece, e ele agride o padre com o castiçal, e desmaia o padre e foge com o castiçal. Só que ele é preso no dia seguinte. A polícia prende ele, porque era um andarilho, né? E como que ele estava portando castiçais de prata, né? Ele é preso e alguém diz, pô, eu reconheço, aqui é o castiçal da igreja. E volta lá, o padre está com um corte na cabeça, né? E está na cara que ele havia roubado. E o padre diz para o policial, não, isso aqui eu caí no chão. E outra coisa, ele não roubou, não. Eu dei esse castiçal para ele, esse castiçal é dele. Ele não roubou, não. Aí o policial não ficou assim... Como, né? Não tinha como prendê-lo, né? Libera ele e ele fica atônito. Por que o padre tomou essa atitude? E ele foi conversar com o padre depois, em a parte. Por que você mentiu? Por que você não disse o que eu realmente tinha feito? E o padre usa uma frase que poderia ter sido tirado da Bíblia. Na verdade, de uma certa forma foi. O padre diz assim, com esta prata eu te comprei de volta para Deus, sua alma não pertence mais ao mal. Eu te comprei de volta para Deus, a sua alma não pertence mais ao mal. Você tem um preço, e eu acabo de comprá-lo. Você não pertence mais a você mesmo, você não pertence mais ao mal. E a partir dali, ele, entre aspas, ele tem uma conversão. E ele passa a ser um bom homem. E ele foge da perseguição. É que se quiser, depois vocês vejam lá o filme e vejam a novela ou leiam o livro, né? O segundo filme eu não gostei. O primeiro é bem melhor, é bem mais dentro da novela mesmo. O filme é muito legal, uma história muito bacana. Termina de uma forma surpreendente, mas é muito legal. Ele passa a vida toda tentando fazer o bem. Ele já não pertencia ao mal. Por quê? Porque ele tinha sido comprado. Você foi comprado por um preço, diz o texto que nós acabamos de ler. Você foi pago um alto preço. Foi exatamente isso que Jesus fez, e está em 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 18 e 19, e diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Sabe qual foi o preço? Foi o sangue de Jesus. Nós fomos comprados por um preço. E o texto que nós lemos em 1 Coríntios 6:20 diz, fostes comprados por um preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que nós devemos fazer agora é glorificar a Deus, porque nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós não pertencemos mais ao mal. Eu não tenho que me vender, porque eu já fui comprado. Eu não posso me vender, porque eu não pertenço a mim mesmo. Eu fui comprado por um preço.
Na última mensagem nós falamos que o poder do pecado, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque está em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu fui comprado, e o preço foi alto, o preço foi o sangue de Jesus. Então muitas vezes Satanás, ele nos tenta. Por isso que eu falei, só não deixa a tentação vencer a sua convicção. E eu vou te dizer qual é a convicção que você tem. Você é muito importante para Deus. Talvez você não se sinta tão importante assim. Talvez a própria vida, se você não vale nada. Você vale o preço que foi pago. E foi pago um alto preço. Foi pago, o sangue de Jesus pagou. Ele lhe comprou. Com o seu sangue, Ele nos comprou de volta para Deus. Existe uma ilustração que diz assim, Deus nos comprou duas vezes, nós já éramos dele porque Ele nos criou e Ele comprou de volta. Comprou através do sangue de Jesus, porque nós estávamos extraviados, entregues ao mal. Se agora você não pertence mais ao mal, você não pertence mais a esse mundo, você foi comprado por um preço. Lembre-se disso, todas as vezes, qualquer atitude que você tomar, o texto diz, glorificai a Deus. Por quê? Porque você foi comprado, você não pertence mais a você mesmo. Não tem que ser barato, você não é barato, você é importante. Eu sou importante para Deus, não porque eu tenho fama, ou porque eu tenho riqueza, ou porque as pessoas me cumprimentam, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu tenho um carrão, ou porque eu tenha isso, ou porque eu tenha... Não, mesmo que eu não tenha nada. Eu sou muito importante para Deus, porque Ele pagou um preço, e o preço foi alto. Ele nos tirou das potestades, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Ele pagou esse preço, nos tirou do poder do pecado, e nos tirou das trevas, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Eu gostaria até de ter uma outra tradução, e a NVI tem uma outra tradução, mas eu peguei essa tradução mais antiga, porque as palavras aqui são melhor. O penhor, quem sabe o que é penhor? É o selo. Assim, olha, isso aqui... Você tem um selo, quando você trabalha numa empresa, normalmente o patrimônio, né, tem uma mesa bonita e tem um selinho lá, assim, essa mesa pertence à empresa tal, você não pode carregá-la para você. Os computadores, todo da empresa tem uma etiquetazinha, assim, ó, isso aqui pertence à empresa tal. O que ele está dizendo é que nós temos um selo, assim, isso aqui pertence ao Senhor. Isso aqui pertence, Jesus, a Bíblia fala, e lá em Apocalipse fala assim, tem uma pedrinha com um novo nome escrito, você reconhecido por um nome, você tem um selo. Quando Satanás chega perto, ele olha assim, isso aí não pertence a mim não, ele tem um selo, ele pertence ao Senhor, tem um selo. Por quê? Porque nós somos possessão de Deus. O texto diz claramente isso, Efésios 1, 13, 14. Depois você pode ler lá na sua casa, você leia lá. Nós temos um selinho, diz assim, isso aqui não pertence ao mundo não, não pertence às trevas não, não pertence ao mal não, tem dono, porque foi comprado e o preço foi alto, é o preço do sangue de Jesus, você pertence ao Senhor. Lembre-se sempre disso, quando Satanás te tentar, quando vier o mal, assim, eu pertenço ao Senhor, eu sou importante, não porque eu estou dizendo, porque a Bíblia assim o diz, Jesus me ama, eu sou importante. Por quê? Porque alguém me convenceu? Porque a Bíblia assim o diz. Ele me comprou com o seu precioso sangue e nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do poder do pecado para por sermos santos e termos um corpo, a nossa vida, para a glória de Deus. Nós não podemos abrir mão dessa verdade. Quando alguém disser assim, você tem um preço. Sim, eu tenho um preço. E já foi pago, e foi caro, foi o sangue de Jesus. Eu me lembro quando eu estava no Paquistão, foi muito estranho, porque foi uma viagem bastante complexa, e eu não tive acesso ao povo paquistanês, que é um povo islâmico. No último dia do congresso, havia uma pequena feira de artesanato,
e havia algumas pessoas vendendo. Eu finalmente pude chegar perto de um habitante da cidade, que falava inglês, e a pessoa se dirigiu a mim, finalmente alguém vai falar comigo. A pergunta: qual o seu signo? Eu disse: caramba, tanta coisa importante para dizer, a mulher vai e me pergunta qual é o meu signo. Eu disse: o meu signo é o da cruz. O meu signo, eu não tenho signo, porque signo significa símbolo. Embora signo tenha Áries, Peixes, Gêmeos, aquelas coisas da astrologia, você vê, a mulher acreditava em astrologia, muçulmana, e acreditava em astrologia. E veio me perguntar qual era o meu signo. Eu falei assim: o meu signo é o da cruz. O meu signo é o da cruz, é o da cruz de Cristo. Ele me comprou. Se eu tenho um signo, todos nós aqui temos o mesmo signo. O signo da cruz, porque signo significa sinal. O sinal da cruz. Vê se pode. A única coisa que ela queria saber era o meu horóscopo. Assim, eu tenho um sinal, eu tenho um signo. E o signo é o da cruz. Eu fui comprado por um preço. E Satanás sabe disso. E ele tenta dizer que não, que você não presta, que você não vale nada, que você é um caso perdido. Eu lembrei de eu acho que já contei essa história aqui. Ela aconteceu aqui em São José, num bairro distante, foi contado por um irmão de uma igreja que fica aqui perto. Ele tinha um empregado, ex-empregado dele. Ele era envolvido com algum tipo de banditismo. E a esposa dele era crente, mas ele era aquele meia boca, né? De vez em quando ia na igreja e depois não volta para o mundo, e assim vai. E ele estava andando metido com gente que não presta. E a esposa orando por ele, pedindo que ele se afastasse dos maus elementos, até que um dia ele recebe uma visita na porta de um colega de banditismo dele, convidando-o para fazer um assalto. E ele disse: eu não vou. Eu não vou porque eu estou tentando ser crente agora. Aí o cara começou a rir: você ser crente? Cara, você não presta, rapaz, você não vale nada. Você é igualzinho a gente, você não tem jeito. E ele falou uma coisa que o cara não gostou. Ele falou assim: olha, eu não sei se eu tenho jeito ou não, mas eu vou morrer tentando. E o cara ficou furioso com isso. Ele falou assim: então você vai morrer mesmo. Puxou a arma e deu 11 tiros nele, a queima-roupa. Assim, nenhum dos tiros pegou, os 11 pegaram. Os 11 tiros pegaram nele. E ele caiu no chão, todo furado, sangrando. Mas, estranhamente, ele não morreu. A esposa dele puxou o corpo sanguentado para dentro de casa, bateu a porta, começou a gritar: você matou o meu marido, tal, para ver se o cara ia embora. E ele foi mesmo. Ela gritou pelos vizinhos, conduziram o rapaz para o hospital. Ele ficou, acho que 2 meses internado. Eu não lembro bem quanto tempo ele ficou internado. Mas ele sobreviveu. E o cara que fez isso, antes que ele tivesse saído, foi morto pela polícia com 11 tiros. O Senhor ouviu o que ele falou. Eu não sei se eu tenho jeito, mas eu vou morrer tentando. Ele não aceitou que Satanás disse: você não presta. Eu presto. Eu presto o suficiente para ter sido comprado por um preço. E esse preço foi Jesus que pagou. Quando Satanás vier para você e dizer assim: você não presta, você não tem mais jeito, você vai fazer o que eu quero porque você não tem mais jeito. Você não presta, assim, eu tenho jeito, eu valho muito, eu fui comprado por um preço, e a minha vida vai ser glorificar a Deus, porque eu fui comprado, eu não pertenço mais ao mal, eu fui comprado do mal, agora não pertenço mais a ele, pertenço ao Senhor, e a minha vida vai ser para louvá-lo. Eu gostaria de terminar lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9, não precisa ler não, mas acompanhe a leitura, porque ela é muito profunda nesse aspecto. Pedro está escrevendo assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. A palavra anteriormente traduzida é imarcessível, que não murcha, guardada nos céus para vós. Eu vou parar aqui e vou fazer um comentário. Por que não murcha? Já pararam para pensar nisso? Isso é uma referência aos jogos gregos da época. A glória dos atletas gregos era uma coroa de louro, uma coroa de folhas, que murchava. E era feita de propósito, para mostrar que a glória humana é passageira.
Ele ganhava aquele prêmio, não era uma medalha de ouro que você guarda para sempre e exibe. Era uma coroa feita de louro, uma coroa feita de folhas, que em 15 dias ia para o lixo, porque ela murchava. Era a glória daqueles jogos. O cara ganhou. O que ele ganhou? Ele ganhou uma coroa de louros, que durava 15 dias, depois murchava. E aqui esse texto é uma referência a isso. A glória que está reservada, a herança nos céus, é imarcessível, ela não murcha. Ela não é como a glória dos homens, que é passageira. Ela não murcha. E ela está guardada para vós. Ou seja, o que nós temos aqui não é nem sombra do que está por vir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não conheço melhor definição do céu do que essa. Esse é o apóstolo Paulo interpretando um texto do Velho Testamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você foi comprado e você tem uma herança, e essa herança não está aqui, ela não está no banco, não está em lugar nenhum, ela está guardada nos céus, ela não murcha, é uma viva esperança, ela é incorruptível e incontaminável, e está guardada para nós. Mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus para a salvação, é no poder de Deus, na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco de tempo contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A herança está garantida. No momento, talvez a gente passe por tribulação, mas a herança está garantida, porque o preço foi alto e nós fomos comprados. Amém? Vamos orar? Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome pela certeza de que temos que fomos comprados por um preço, o sangue de Jesus, que nos livra de todo o pecado, que nos livra, ó Pai, das tentações, nos dá poder para sairmos do mundo das trevas e caminharmos na luz. Que a nossa vida, Senhor, seja para a glória do Teu nome, que vivamos como aqueles que somos parte do Teu reino, comprados e lavados pelo Teu sangue. É o que te louvamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.